Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana junto com vocês para a gente ver quais são os principais aspectos, quais são os principais acontecimentos para a semana. Bom, eu trouxe aqui o mapa para vocês e essa semana eu posso dizer que tem bastante coisa acontecendo, tá? Primeiro aqui tem um mapa que eu coloquei no meio da semana. Vocês podem ver que está aqui na quarta-feira, então eu peguei o meio da semana para a gente poder ter pelo menos uma noção de quais os principais aspectos da semana. E aqui tem a tabelinha que eu coloco para vocês, lembrando que essa tabela eu vou disponibilizar lá no Instagram do Encontros Astrológicos, é @Encontros Astrológicos, eu vou deixar aí para vocês na tela. Então quem não me segue lá no Instagram e quiser ter acesso a essa tabela, é só me adicionar lá, tá bom? Que eu estarei por lá disponibilizando essa tabela. Então vocês podem ver aqui, voltando para a tabela, vocês podem ver que tem bastante aspectos, né? Então aqui, olha, já no domingo a Lua entra em Gêmeos, então ali no final do domingo a gente já vai começar a sentir as vibrações de uma Lua em Gêmeos. Aí já na segunda-feira a gente já vai ter aqui um aspecto de Sol fazendo uma quadratura para Júpiter. Às 20 horas e 27 minutos o Sol está ali em Leão e Júpiter está em Escorpião. Então esse é um aspecto bastante forte e bastante importante. E no mesmo dia, na segunda-feira ali, Vênus vai entrar no seu domicílio, que é Libra. Vênus vai começar a passear pelo signo de Libra, só que ela vai sair do signo de Libra, mas só que ela vai voltar para o signo de Libra, porque ela vai retrogradar em Escorpião, nos primeiros graus de Escorpião, então ela vai voltar para Libra, tá? Depois eu passo essas informações direitinho para vocês. E aí na terça-feira ali a gente tem o quê? A gente tem Urano ficando retrógrado. Urano vai começar a fazer a sua trajetória de volta para Áries e só vai voltar a ficar direto lá em janeiro de 2019, tá bom? Eu vou passar todas essas informações para vocês. E nessa mesma terça-feira ali a gente vai ter Vênus fazendo um trígono aqui para Marte, tá? Na terça-feira, no final do dia ali, às 9 horas e 32 minutos, a gente vai ter o aspecto exato de Vênus e Marte também. Ali na quarta-feira a Lua vai entrar no signo de Câncer, fechando a lunação de Câncer. E ali na quarta-feira, também no final do dia, quase na virada para quinta-feira, a gente vai ter Mercúrio fazendo uma conjunção exata com o Sol, ou seja, Mercúrio vai entrar no coração do Sol, Mercúrio vai ficar casime. É um aspecto poderoso também. E aqui ele está retrógrado, tá? E aí, na quinta-feira, a gente vai ter um aspecto só, exato, né? Mas muito poderoso também, que vai ser ali no final do dia, de Vênus fazendo uma quadratura para Saturno retrógrado. E na sexta-feira, a Lua entra em Leão, já começa a se preparar para a lunação de Leão e para o eclipse também. E depois, no sábado, a gente vai ter a quadratura de Júpiter e Mercúrio. Júpiter e Mercúrio vão fazer uma quadratura exata também. Júpiter em Escorpião, Mercúrio em Leão. Isso ali na madrugada, às 3 horas e 33 minutos de sábado. E às 6 horas da manhã e 57 minutos, a gente vai ter o eclipse solar parcial, tá bom? Ou seja, vai ser a lunação. Sol e Lua ficam juntinhos ali no signo de Leão, tá? Então isso simboliza a lunação, é o início da lunação no signo de Leão e essa lunação está vindo com um eclipse parcial. Então aqui, só para mostrar para vocês os principais aspectos da semana. Lembrando que esses outros aqui são os aspectos da Lua. Então tem todos os aspectos da Lua aqui da semana. Só que se eu for falar de todos esses aspectos aqui, esse vídeo vai durar um dia, né? Para vocês aí, para vocês assistirem. Bom, então aqui está um mapa para a gente conseguir visualizar. Mas, Débora, depois de você me passar todos esses detalhes, todos os pontos, qual é a tônica para essa semana? Bom, a tônica para essa semana são os relacionamentos. A nossa relação com a gente mesmo e a relação com os outros. Essa semana pode ser que apareçam muitas coisas pedindo para que a gente reveja alguns assuntos. Talvez pessoas que a gente se relacionou no passado, pode ser que voltem essa semana. Situações que foram, às vezes, uma briga, uma discussão, às vezes um problema que se teve com um relacionamento, com um chefe, com pessoas. Por que chefes? Porque Leão está forte. Esse Sol está fazendo quadratura para Júpiter. Mercúrio vai fazer quadratura para Júpiter. Sendo que Vênus está fazendo quadratura ali para
Saturno em Capricórnio. E a Vênus vai ficar domiciliada, poderosa no signo de Libra, e Saturno também está poderoso no signo de Capricórnio. Os dois estão nos seus respectivos reinos. Então essa semana é uma semana que a gente pode esperar, às vezes, ter que lidar com assuntos do passado, ou seja, lidar com esses assuntos que têm a ver com feridas do nosso ego, questões que mexem com o nosso orgulho. De repente a gente vai ter que engolir o nosso orgulho, encarar alguma situação ou assumir alguma situação, assumir algum erro, assumir alguma coisa que foi feito errado, assumir para alguém alguma coisa que não está acontecendo mais, que não está ocorrendo mais. Ou seja, é uma semana em que a verdade, em que aquilo que é certo, aquilo que é correto, aquilo que é justo pode aparecer, pode abrir aí fendas, podem ocorrer rachaduras nas estruturas, principalmente ali de Saturno com a Vênus, e de repente aquilo ali começar a sair coisas lá do fundo do baú. Mas essas coisas podem trazer questões pessoais, pode mexer com o nosso orgulho, pode mexer com a nossa autoimagem, pode mexer com o nosso brilho. Ou se não for uma semana para mexer com essas questões, pode ser uma semana em que a gente venha a desvendar, a ver, a enxergar coisas que estavam escondidas, ocultas, mal compreendidas por conta de Mercúrio. Mercúrio também está retrógrado. E esse Mercúrio, ele está indo de encontro aqui ao Sol, ou seja, ele vai bater de frente, né? Tá indo de encontro, não tá indo ao encontro, tá indo de encontro mesmo. Os dois vão se bater ali, os dois vão se chocar novamente. E Mercúrio retrógrado, dentro da energia de Leão, dentro da energia do eu, do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso brilho, da nossa luz, às vezes do nosso egoísmo, tanto o lado sombra quanto o lado luz, tudo está sendo remexido aí por esse Mercúrio, né? E esse Mercúrio vai conversar ali com Júpiter, e Júpiter também é mente, Júpiter também é compreensão, Júpiter também é investigação, uma investigação mais ampla, é a busca dos porquês, enquanto Mercúrio pode falar um pouquinho a respeito das coisas mais corriqueiras do dia a dia, do cotidiano, mas é tudo mental, é uma mente filosófica junto com uma mente cognitiva, trazendo uma compreensão, trazendo entendimento para a gente ou para os outros, ou podem ser assuntos relacionados a nós mesmos que podem ser vistos por outros, ser compreendido de uma outra forma por outros. Então, a questão do outro está muito forte essa semana também. Então, é a relação com o mundo externo. Além do nosso umbigo, além das nossas vontades, além daquilo que alimenta o nosso ego, do outro lado, projetando o nosso eu para o outro, para o mundo externo. E o que está nesse mundo externo? Pessoas, situações, ideias, projetos, trabalho, mas tudo relacionado a gente, tudo relacionado a pessoas. Então, como está a nossa relação com essas pessoas? Como a gente está se relacionando afetivamente, amorosamente? A gente está sendo honrado, honesto com as pessoas que a gente se relaciona, com as pessoas que a gente troca? A gente está sendo correto, justo, de uma forma que a gente está dentro das leis? Essas leis, elas estão corretas? Se a gente está se separando de alguém, se a gente está com um processo na justiça, com uma empresa, ou por algum serviço mal feito, seja o que for, esse processo, ele é realmente justo? Ele está dentro das leis? Ele está dentro das normas? Ou seja, é uma semana para a gente repensar isso, rever essas questões, realmente pensar nisso, porque podem acontecer reviravoltas aí, porque essa Vênus vai conversar com Urano também, com o quincúncio ali. E quincúncio é quando uma energia não consegue entender nada do que a outra energia está falando, simplesmente não se afinam em nada. Então fica aquela coisa meio, não estou entendendo, então vou continuar fazendo as minhas coisas aqui. Então imagina, o Urano ali pode revirar, revelar, fazer uma reviravolta na vida de muita gente, com assuntos às vezes sigilosos, com assuntos às vezes pessoais que são íntimos, né? E que de repente vêm à tona, tá? Então essas questões podem ganhar vida essa semana, mais ainda, né? Porque esses aspectos a gente já está sentindo mais ou menos, já faz um tempinho. E se vocês repararem, a semana passada o feminino ganhou muito destaque, né? Então as questões aqui, olha, de Júpiter
em Escorpião e da Vênus que estava conversando ali com Plutão, e esse Plutão conversando com Júpiter ali, a gente teve na semana passada muitas revelações de coisas horríveis, e essa semana podem surgir mais coisas desse tipo. Podem aparecer verdades e podridões que faz o nosso queixo cair, sabe? Que a gente olha assim e fala, nossa, isso existe, isso realmente acontece. Existem pessoas más assim, existem pessoas dominadoras, possessivas desse jeito. Então, essa semana pode ser um despertar para muita gente, um despertar de relacionamentos abusivos, não só relacionamentos íntimos, relacionamentos afetivos, mas também relacionamentos com chefes, com empresas, com escolas, com amigos, com colegas, porque Marte também vai conversar com essa energia de Vênus. Lembra que na terça-feira ali a gente vai ter o aspecto exato da Vênus com Marte fazendo um trígono. Então imagina as coisas que podem surgir aí, né? Retornar, reaparecer, remexer, revirar do avesso. Ou seja, é uma semana realmente para a gente ficar bastante atento em relação a essas podridões que podem surgir, até porque Júpiter está fazendo uma quadratura exata para o Sol e para Mercúrio retrógrado. E esse Mercúrio vai ficar casime, vai entrar lá no coração desse Sol, vai mexer lá no nosso âmago, vai mexer lá no nosso eu, vai remexer com o nosso orgulho. Então, muitas questões em relação ao nosso orgulho podem vir à tona. E por ser uma quadratura desse Júpiter para o Sol, pode acontecer das pessoas se tornarem extremamente agressivas no sentido de, se você fizer isso comigo, você vai ver o meu poder, eu vou mostrar para você o meu poder e eu vou revelar as suas podridões. Então podem ter discussões, pode ser que seja aquela semana que as pessoas queiram de alguma forma impor ou limitar alguns dos nossos valores, algumas das nossas questões pessoais, algumas coisas que a gente guarda em segredo, e às vezes podem vir até ameaças, tanto dos outros fazerem isso com a gente, como também a gente fazer isso com os outros. A gente não pode se excluir desses aspectos de desafios também. A gente também está no meio dessa batalha. Então, às vezes, a gente pode ser ameaçado, por exemplo, uma coisa que eu estou escondendo há muito tempo, que ninguém sabe a meu respeito, e de repente alguém vem remexer nessa ferida, né? Remexer ali, relembrar, pesquisar, rever aquilo ali, mexer naquelas questões, e a gente falar assim, vai mexer aí? Então tá bom, vou fazer isso também, vou lá e vou jogar uma foto sua com fulano, com ciclano, numa rede social, no Instagram, no Facebook, para todo mundo ficar sabendo. Ou seja, essa semana tem que tomar cuidado para que a gente não fira, para que a gente não machuque, não rasure o brilho das pessoas, a essência das pessoas, o ego das pessoas, sabe? É uma semana para a gente se policiar mesmo, para a gente perceber as nossas atitudes, os nossos atos com esse Marte retrógrado ali. Esse Marte vai entrar em Capricórnio no domingo, no dia 12 de agosto esse Marte volta para Capricórnio. Então ele está naquele grau zero, sabe? Aquele grau zero que é cheio de energia, que é cheio de força, só que isso tudo está sendo remexido dentro da gente. Está instável do lado interior, porque esse Marte está retrógrado. Então pode ser que a gente tenha engolido alguns sapos de alguns amigos, de alguns grupos, de algumas pessoas, de alguns relacionamentos, ou de alguma coisa que a gente sabe, ou de alguma coisa que a gente está conectado, que a gente está sabendo dos trâmites, e de repente a gente vai sentir uma vontade de vomitar isso. E é esse vomitar que pode acabar atingindo outras pessoas, queimando o filme de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, prejudicando a imagem, prejudicando o valor que essas pessoas têm. Então essa é uma semana para a gente também ficar mais pianinho e perceber se a gente não vai atingir as outras pessoas de forma a destruir, a querer chegar naquela ferida e machucar, a querer atingir realmente a imagem dela. Então essa é uma semana para a gente buscar pensar muito, porque Júpiter e Mercúrio estão muito ativos essa semana.
semana, estão conversando com o Sol, e Júpiter e Mercúrio estão fazendo aspecto tenso, e os dois falam de mente. Então, se a gente está falando de mente, de consciência, em um nível de desafio, em relação ao nosso eu e em relação ao outro, que é Vênus ali em Libra também entrando, conversando de forma desafiadora com Saturno, falando de assuntos do passado, e esse Saturno e esse Urano estão conversando ali com essa Vênus também, ou seja, é uma semana para a gente buscar acalmar os nossos pensamentos, é uma semana para a gente evitar ficar maquinando as coisas, mas levando tudo isso para um lado pessoal, sabe? Quando a gente leva tudo para o lado pessoal, você está fazendo isso para me atingir, eu estou achando que você está me traindo, então eu vou expor a sua vida, os seus podres na internet para os seus amigos verem. Entende esse tipo de atitude que às vezes a gente pode se arrepender lá na frente, que a gente pode remexer com muitas questões pessoais e íntimas, e isso pode tanto atingir o outro como pode também atingir a nós mesmos? Então, é uma semana para a gente tentar se acalmar, ter consciência, elevar os nossos pensamentos, pensar 10.000 vezes antes de fazer alguma coisa. Se a gente sentir raiva, se a gente quiser chutar o pau da barraca, calma, dá uma ré, respira. Urano está ficando retrógrado. Urano vai se virar para Áries, vai voltar para as questões do eu, vai voltar para as questões da nossa identidade, das nossas ações e das nossas atitudes. Então, calma, vamos respirar, porque ali na quarta-feira essa lua vai entrar em Câncer, depois dessa turbulência toda que a gente vai ter na terça-feira. Só que essa energia, gente, ela vai vibrar durante toda a semana e ainda vai pegar um pouco da semana que vem, tá? Esses dias específicos é só para mostrar para vocês que ali é o ápice, né? É o aspecto certinho que está ocorrendo no céu, tá? Então é quando essas energias ganham mais força, mas elas vibram durante toda a semana. Mas ali na quarta-feira, essa lua vai entrar em Câncer, essa lua vai fechar o seu ciclo da lunação de Câncer. Então a gente está numa energia muito introspectiva essa semana, uma semana de fechamento de lunação, sendo que essa lunação foi uma lunação de eclipse. Então quando essa lua entrar ali em Câncer e fizer esse grande triângulo aqui, olha, de água, é um momento muito bom para a gente realmente buscar se acalmar, buscar de alguma forma jogar uma água nesse fogo que está querendo pegar aí todo mundo de surpresa com Urano ali, né? Também. Urano já se virou para Áries, Urano já está querendo o fogo de Áries de novo. Então, o importante é a gente entender que as nossas emoções, que esse fechamento de lunação está muito agitado dentro da gente. Tem muitas questões em relação a nós mesmos, aquilo que a gente está realizando, aquilo que a gente está sonhando, aquilo que a gente quer alcançar, os nossos objetivos, as nossas metas, tudo isso é Sol em Leão. O Sol já é assim por si só. Imagina o Sol em Leão, com o eixo nodal norte ali, com eclipse ocorrendo em Leão, com Mercúrio retrógrado em Leão, ou seja, a gente está com toda essa energia de fogo, toda essa energia em relação ao nosso eu, muitas questões pessoais estão sendo remexidas mesmo. E essa semana é uma semana em que a nossa mente está remexendo muito com as nossas questões, com as nossas emoções em relação às nossas questões pessoais, em relação àquilo que a gente quer alcançar, aquilo que a gente quer conquistar, aquilo que a gente quer realizar, o nosso papel nesse mundo, o nosso brilho, as nossas recompensas, os aplausos que a gente recebe dos outros. E aí a gente vai sair dessa questão muito pessoal e a gente vai começar a olhar para fora, olhar para o outro e falar: cadê os aplausos? Por que as pessoas não estão me aplaudindo? Por que as pessoas não estão me reconhecendo nisso ou naquilo? E as nossas emoções estão ali, borbulhando. E a nossa mente a 1000 por hora. Então eu estou tentando só mostrar para vocês o que pode acontecer essa semana. Essa semana pode ser uma semana com muitas sensações e com muitos sentimentos e com muita vontade de fazer as coisas de um jeito, e talvez a gente não consiga fazer daquele jeito porque esse Marte está retrógrado. Então Marte é retrógrado, diminui o ritmo de tudo, a gente quer agir de um jeito e as coisas não acontecem para que elas ajam daquele jeito, as linhas que a gente traçou retas, elas ficam completamente tortas, a gente não sabe para onde vai, o que vai fazer, e é importante a gente se acalmar, a gente diminuir o ritmo, a gente diminuir
diminuir a frequência mental. Se a gente puder fazer uma respiração de 5 minutos todo santo dia, ou toda vez que a gente sentir que a gente está muito agitado, que a nossa mente, os nossos pensamentos e essa busca dos porquês, tentando encontrar pelo em ovo, levando tudo para uma questão pessoal, no momento que você perceber que você está assim, respira, faz uma respiração de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 minuto, que seja 1 minuto. 1 minuto, senta. Tem aplicativos de meditação que trazem um desenhozinho. Eu até coloquei no Instagram lá para vocês um esqueminha lá de respiração que ajuda a guiar a nossa respiração, porque os movimentos que aquela bolinha faz é o movimento que a gente tem que fazer, então é bastante útil, mas existem vários aplicativos de meditação que fazem isso, que tem esse timing aí da respiração que é muito bom. Mas se a gente puder se acalmar, se a gente puder respirar, ou seja qual for o meio que vocês encontrarem aí de relaxar, busquem relaxar, diminuir a frequência mental e ficar mais calma essa semana, tá bom? Lembrando que essa lua, ela também vai chegar aqui em Leão. Tá? Então a lua vai chegar em Leão, sábado a gente vai ter a lunação ali e o eclipse solar no signo de Leão, tá? Então essa lua ela vai sair dessa calmaria aqui, mas ela vai entrar num turbilhão ali de energia com a lunação em Leão junto com o eclipse solar, tá? E pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês do eclipse solar no signo de Leão, tá? E aí eu vou pegar um mapa do eclipse, assim como eu fiz com os outros vídeos, eu vou explicar direitinho quais são as principais energias, o que vai acontecer aí com esse eclipse e com essa lunação de Leão, tá bom? Então só algumas informações que eu acho que é interessante passar para vocês. Primeiro, a Vênus. A Vênus ela vai caminhar aqui no signo de Libra até o dia 9 de setembro. Então, às 6 horas e 29 minutos, essa Vênus vai sair de Libra e vai entrar em Escorpião. E no dia 31 de outubro, ela volta para Libra. Então, ela sai dia 9 de setembro, mas no dia 31, essa Vênus que vai estar aqui em Escorpião, ela vai voltar para Libra, ok? Essa Vênus vai ficar aqui até o dia 9 de setembro, ok? Depois ela vai ficar retrógrada aqui no signo de Escorpião. Bom, aí a gente tem Urano. Então, Urano já está começando a retrogradar e ele vai entrar ali no signo de Áries, ou seja, ele vai pisar no signo de Áries ali, ó. No dia 6 de novembro de 2018, tá? Então, no dia 6 de novembro, às 16 horas, para quem quiser o horário aí, 59 minutos, esse Urano vai voltar a pisar em Áries. Então, ele vai caminhar até o grau 28 de Áries, e aí, isso é retrógrado, tá? E aí, no dia 6 de janeiro de 2019, esse Urano vai voltar a ficar direto e vai caminhar de volta para Touro. Então, para vocês saberem, esse Urano ele só vai ficar direto ano que vem, tá? Mas ele volta para o signo de Áries, ele volta para a energia ariana ali no dia 6 de novembro, ok? Dia 6 de novembro ele volta a pisar em Áries e no dia 6 de janeiro de 2019 ele volta a ficar direto, tá bom? Só para vocês anotarem aí caso vocês queiram. Bom, pessoal, então essas são as informações para a semana aí. Então que a gente pega essa semana, a gente procure ficar um pouquinho mais calmo. É uma semana interessante para a gente rever os nossos valores, para a gente repensar também, pensar de forma consciente, de forma calma, tranquila. O que vale a pena, o que não vale a pena a gente expor, a gente falar, quais são as feridas. Se alguém mexer em alguma coisa pessoal nossa, se a gente tiver o nosso orgulho ferido, se a gente tiver que engolir alguma coisa, que a gente possa purificar essa semana o nosso orgulho, as nossas questões egóicas. Vamos procurar agir de uma forma mais correta, mais justa, valorizando o outro, respeitando o outro. Essa é uma semana muito importante para a gente buscar se respeitar, respeitar os nossos valores e respeitar os valores dos outros. Às vezes, como uma forma de defesa, a gente acaba atacando o outro. É uma semana interessante para a gente olhar a nossa própria conduta, porque às vezes a nossa conduta fala muito mais de nós mesmos
do que quando a gente fala da conduta do outro. Ou seja, quando a gente começa a falar mal, quando a gente começa a apontar coisas, quando a gente começa a mostrar coisas dos outros, muitas vezes a gente está falando muito mais a respeito da nossa índole do que quem manda a imagem da outra pessoa. Então, cuidado, o nosso eu tá bastante desafiado essa semana, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu joinha, que ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você começa a fazer parte dos nossos encontros aqui, tá bom? E lembre-se de acionar o sininho, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos nossos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.